A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Vamos iniciar mais uma aula. Basicamente um resumo, né? Doutrina pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vou até grifar aqui para vocês. Então vamos estudar o livro. Vamos estudar via videoaula e através do nosso Zap Tira Dúvidas, vocês tiram as dúvidas de vocês relacionadas à matéria, tá bom? Doutrina do Espírito Santo, ensinos, tudo bem? Vamos continuar. Então, nessa introdução, pessoal, é importante nós vermos que a doutrina do Espírito Santo, ela, no decorrer da história, ela foi muito mal interpretada, como sempre, por falta de conhecimento bíblico, falta de intimidade, falta de relacionamento com o Espírito Santo. Haja visto que até hoje, inúmeras denominações, umas interpretam de um jeito, outras interpretam de outro, mas nós temos a Bíblia não é o nosso... A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé, então temos que interpretar de acordo com a hermenêutica bíblica, a exegese bíblica. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Seguindo a rota do livro de vocês, tá? Eu vou fazer mais um comentário, um resumo rápido, porque não dá para nós adentrarmos a cada tema. Dentro desses temas tem mais outros inúmeros temas, e é inesgotável. Hoje, haja vista que estamos falando sobre a terceira pessoa da Trindade, Deus. Então, é só um resumo. Vocês juntam a leitura, o estudo de vocês do livro. E só lembrando, tá, pessoal? A primeira leitura que você faz, tanto da Bíblia quanto qualquer outro assunto, não é para você entender. A primeira leitura é para você se familiarizar com a linguagem, se é poética, se é profética, se é histórica. No nosso caso, é teologia sistemática, tá bom? Então, a primeira leitura nunca é para entendermos. A segunda leitura também não é para entender. Nós grifamos palavras difíceis, como pneumatologia, o que é que significa isso? Como paractecologia, o que significa isso? Vamos no dicionário, vamos no Google, vamos consultar palavras difíceis que nós não compreendemos. Tudo bem? Terceira pessoa da Trindade. Então, a terceira leitura do mesmo texto também não é para entendermos. Aí a gente já fazemos uma leitura mais completa, juntando as palavras complexas, difíceis que nós grifamos, juntamente com a nossa leitura, com a literatura que nós sabemos que já é uma literatura histórica ou profética, tá bom? Teológica, tudo bem? A quarta leitura do mesmo texto é que nós passamos a compreender, basicamente, no basicão. Quem, quando, aonde, porquê, tá bom? E falando sobre a Bíblia, aí envolve outra cultura, envolve o Antigo Testamento, envolve a cultura do Oriente Médio, envolve anos de distância. Então nós temos que ter toda uma metodologia para que possamos entender o básico. Porque eu estou falando de Deus, eu estou falando de doutrinas complexas, teologia sistemática, doutrinas que é a base da nossa fé cristã. Então, o básico é isso. Agora tem o sobrenatural, através de nós orarmos, de nós enjoarmos, de nós buscarmos a graça de Deus e submeter a obediência desse Espírito maravilhoso, porque o maior intérprete da Escritura é o próprio Espírito Santo. Aí vem essa sensibilidade, esse quebrantamento, para que nós possamos entender aqui que nós temos que entender. Porque eu estou falando de doutrinas fundamental. Quando eu falo fundamental, é edifício que sustenta. É como a casa, uma coluna que sustenta a casa. Tá bom? Com muita humildade, vamos nos submeter à graça, à misericórdia do Espírito Santo, submetermos a sua direção, a sua sensibilidade, para que nós possamos compreender
conceitos tão complexos, mas fazendo a sua parte também. Qual que é a sua parte? Ler pelo menos 4 vezes a mesma lição. Ah, eu li uma vez só, professor. Não vai entender. Ah, eu li só 2 vezes, professor. Não vai entender. 3 vezes. Talvez você conseguiu ler uma leitura grifando de todas as formas que eu falei. Quem fala isso, pessoal, nós temos que entender como funciona a nossa mente, como nossa forma de linguagem para nós entendermos, tudo bem? Feito isso, o básico, a lição de casa, aí tem a parte espiritual, que é fazer em oração, fazermos em jejum, fazermos com o coração aberto, num lugar tranquilo, se submeter ao mestre, fazer perguntas. Então, juntando tudo isso, certamente teremos êxito nos nossos estudos, tá bom? Vamos lá aqui. Então, o capítulo 1 vai falar sobre o nó teológico da doutrina do Espírito Santo. Então, quando eu falo doutrina, eu falo ensinos, né? Então, tem inúmeros nós, justamente por termos uma cultura de não ler no Brasil, por termos uma herança de não lermos, temos o hábito de lermos, por não conhecer a Escritura, né? Grande parte dos cristãos não conhece a Escritura, e por não conhecer a Escritura e por não ter o hábito de ler, surge, haja vista que há inúmeros louvores, surge no meio cristão modismo, surge no meio cristão que a gente chama a tal da teologia, né, do achismo, né? Eu acho que é assim, então fica assim. Haja vista que hoje em inúmeras igrejas cada uma interpreta muitas vezes do seu jeito, mas não do jeito que a Bíblia é. Então, o estudante das Escrituras Sagradas ele tem que interpretar não do que eu achismo, o que eu acho, teologia popular, mas o que a Bíblia fala, tá bom? Então, tem inúmeros nós, herança devido à falta de conhecimento, devido à falta de leitura, e se nós não aplicarmos essa metodologia de estudo, certamente você continuará com muitas dúvidas. Então, definindo melhor a doutrina da pneumatologia. Então, pessoal, a doutrina da pneumatologia é nomeada como a doutrina do Espírito, mas se a gente for analisar os termos, a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, em alguns livros teológicos vamos encontrar expressões como paracteologia. Mas aí fica paracteologia, a palavra grega que significa paracletos, consolador, ajudador, intercessor. Elogia estudo. Então fica estudo do Consolador, doutrina do Consolador. É uma abordagem feliz, total, que não contempla a sua pessoa, mas sim a sua função. Tá? Então já começa por aí. Tem outra expressão também, pneumatologia, é formada por 2 palavras gregas, que é pneuma, espírito, e logia, que é estudo. Doutrina do Espírito, mas que Espírito? Espírito do homem, Espírito dos anjos. Então não é bem completo, não é bem feliz. Então o termo mais certo seria pneumagiologia. Professor, o que é isso? Pneuma espírito, ágio santo e logia estudo. Doutrina. Então, doutrina do Espírito Santo. Então, a palavra mais certa seria essa, tá bom? Pneumagiologia. Meu Deus, que coisa, hein? Então, vamos lá. Então, não dá pra gente ficar preso a um tema só aqui, que é muito amplo, é muito longo. Eu só tô passando rápido aqui. Como eu falei para vocês, vocês têm que se esforçarem para fazer, no máximo, 4 leituras de cada estudar sistematicamente o tema, fazendo como eu falei para vocês, perguntarem, submeterem-se à doutrina do Espírito Santo, a sensibilidade do Espírito, em oração, em jejum, um quebrantamento, e pedindo auxílio do professor, tá bom? A doutrina do Espírito Santo na história, meu Deus, na história, desde o Antigo até o Novo Testamento, até os dias atuais. É muita história, pessoal. A doutrina do Espírito Santo foi sendo formada ao longo da história, ensinos, mediada
à medida que a revelação divina foi sendo processada, tá? A gente chama isso de revelação progressiva, tudo bem? A doutrina do Espírito Santo na história. Então, como partir da história, né? Lembrando que estudar história é estudar a ação do homem no tempo. Então, nós temos que determinar aqui um tempo. Então, assim, o conceito do Espírito Santo no Antigo Testamento. Quando começa o Antigo Testamento? Vamos começar desde lá de Adão? Beleza, então a ação do Espírito Santo ali, tá? Como que foi a ação do Espírito Santo na vida de Noé, como foi a ação do Espírito Santo na vida dos patriarcas, como foi a ação do Espírito Santo na vida dos profetas, tá bom? Como foi na monarquia, através dos reis, tá bom, pessoal? Então é muito interessante o conceito do Espírito Santo no Antigo Testamento, é muito diferente do conceito que a gente tem a compreensão de hoje. O conceito do Espírito Santo no Novo Testamento, quando e onde e como começou o Novo Testamento, tá? Lembrando que testamento é direitos e deveres, tá? Então, como que veio o Espírito Santo? Lembrando que o Espírito Santo ele veio como sucessor do Senhor Jesus. Então já começa por aí a função da igreja do Espírito Santo hoje totalmente é o governo espiritual do Espírito Santo. Aliás, se a gente percebe a igreja no Novo Testamento, a igreja primitiva, nós vamos ver sempre essa expressão, mais de 30 vezes, só no livro de Atos a gente vai ver, e disse o Espírito, e falou o Espírito, separa Paulo e Bernabé para a obra missionária, e disse o Espírito, façam isso, e disse o Espírito. Quer dizer, a igreja era governada pelo Espírito Santo. Então, por isso que o sucesso total da igreja primitiva. Então, muda totalmente, porque no Novo Testamento o Espírito Santo é um sucessor do Senhor Jesus, de forma espiritual, governando a igreja. E nós precisamos totalmente dele, da direção dele, tá? Então muda totalmente, tá? Não dá para me esboçar aqui totalmente esse conceito no Novo Testamento, mas só para a gente ter uma ideia da dimensão, tá? Conceito do Espírito Santo nos primeiros séculos da igreja, tá? Primeiro, segundo, terceiro século, tá? É muito variado, tá? Depois então, isso aqui tem os apóstolos, depois os pais apostólicos, né? Tem vários deles e tem conceitos totalmente diferentes aí. Então, o conceito do Espírito Santo até os dias atuais, a gente vê muita mudança, muita variedade, né? Mas como eu falei para vocês, nós temos que ficar com a Bíblia, a interpretação bíblica, tudo bem? O nó teológico da doutrina do Espírito Santo. A doutrina da revelação progressiva do Espírito Santo, a maior dificuldade de entender a revelação da terceira pessoa da Trindade, se deu entre os judeus. Tá bom? Por que se deu entre os judeus? Como que os judeus entendiam o Espírito Santo? Tá? Por que eles entendiam desta forma? Então é pergunta que nós temos que fazer. 1.4. A visão dispensacionalista da doutrina do Espírito Santo. Tá bom? Também como que é interpretado a visão do Espírito Santo. 1.5. O Espírito Santo dado por medida no Antigo Testamento. Então, muito interessante. 1.6. A linguagem veterotestamentária acerca do Espírito Santo. 1.7. A importância da doutrina do Espírito Santo. O estudo da doutrina do Espírito Santo se faz necessário. Bacana. Tudo bem, pessoal? Então, essa aí já eliminamos o capítulo 1 e finaliza com a questão para reflexão. Entender as dificuldades que aparecem ao longo do estudo da doutrina do Espírito Santo é fundamental para que alicerçarmos nossa fé nas bases firmes das Escrituras. De que forma essa abordagem nos ajuda a compreender melhor a doutrina do Espírito Santo? Muito forte isso aqui, hein?
Tudo bem, pessoal? Então vamos aqui à pré-existência do Espírito Santo. O capítulo 2. Vamos investigar a origem do Espírito Santo, sua igualdade na Trindade, a sua distinção do Pai e do Filho. Então, pessoal, só lembrando, tá? Isso aqui é muito complexo, mas também não é impossível de entendermos o básico. Não adianta você querer esgotar tudo isso aqui, porque a gente não vai conseguir. Nós estamos falando da plenitude de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então, é um Deus infinito, ilimitado, e para uma mente como a nossa, finita, limitada e caída, né? Nós caímos, falha, então certamente terá muitas dúvidas. A origem do Espírito Santo, sua existência é eterna, isso sem princípio, sem fim, tá? O Espírito Santo é Deus. 2.2. Igualdade do Espírito Santo na Trindade. As Escrituras colocam em posição de igualdade do Espírito Santo com as demais pessoas da deidade, tá? 2.3. O Espírito Santo distinto do Pai e do Filho. O Espírito Santo é distinto da deidade porque ele tem personalidade própria e é livre e soberano para tomar suas decisões, tá bom? O livrinho de vocês vai falar mais detalhe, tá? Resistência. Só falando mais aqui, pessoal, resistência vai falar, página 74, vai falar sobre ele é onipotente, Romanos 15:19, ele é onipresente, Salmo 139, versículo 7, ele é onisciente, 1 Coríntios 12:10, ele é eterno, Hebreus 9:14, ele é criador, Jó 26:13, ele é verdade, 1 João 5:6, ele é autor da vida, Ezequiel 37:14. Tudo bem? E a gente acaba a unidade, o capítulo 2, mas antes tem o tema para reflexão. O Espírito Santo sempre existiu desde a eternidade, sendo membro ativo da Trindade e ao mesmo tempo distinto dela. Em que sentido a concepção correta dessa doutrina pode modificar nossa visão em relação ao Espírito Santo? Temas que nós precisamos estudar muito. O capítulo 3, pessoal, a identidade do Espírito Santo. Quem é, o que é o Espírito Santo? Encontramos entre os cristãos visões distorcidas acerca da terceira pessoa da Trindade, e muitas delas baseadas em experiências e fanatismo. Aí que tá, pessoal, tá? Então, 3.1. O Espírito Santo é essencialmente Espírito. Então, 3.2. O Espírito Santo é uma pessoa. 3.2. O Espírito Santo é uma pessoa. Vai falar no livro de vocês vários atributos de uma pessoa. 3.3. O Espírito Santo é uma divindade. O Espírito Santo como Deus. Tá, pessoal? E aqui a gente acaba o capítulo 3 e tem tempo para reflexão. Entender o Espírito Santo como ser do Espírito Divino, com personalidade, muda totalmente nosso conceito acerca dele. Quais os conceitos errados que aprendemos acerca da terceira pessoa da Trindade? Marque aí, tá? Capítulo 4. Símbolos e nomes do Espírito Santo. O estudo dos símbolos é importante para entendermos a profundidade e a riqueza que se encontra por trás deles. Tá? 4.1. Olha o que diz. Os símbolos do Espírito Santo, os símbolos são representações, figuras codificadas que trazem em si uma mensagem que precisa ser decifrada. O vento, a água, o fogo, o óleo, a pomba, o vinho, o selo e o penhor. Tá bom, pessoal? Então, os símbolos do Espírito é muito interessante. Penhor e dom, né? Penhor e dom também, tá? E tem também aqui os nomes, título do Espírito Santo. Nos revela muitas coisas a respeito de quem ele é, tá bom? Tem inúmeros nomes que a Bíblia dá ao Espírito Santo
tá? Para vocês estudarem. Relaciona aí que tem números mesmo, é inesgotável. Principalmente no Novo Testamento, tem mais, basicamente, quase 200 nomes, se eu não me engano, se não me falha a memória. O capítulo 5, pessoal, ação panorâmica do Espírito Santo no Antigo Testamento, tá? Então, o Espírito Santo ocupa todo o cenário histórico. Aqui, tá, pessoal? 5.1. Ação panorâmica do Espírito Santo no Antigo Testamento. A forma que ele atuava, a experiência humana, a criação do universo, no período pré-diluviano, antes do dilúvio, depois no período patriarcal, no período mosaico, no período dos juízes, tá? No período da monarquia, no período depois profético, no período interbíblico, tá? 5.2. A ação panorâmica do Espírito Santo no Novo Testamento. A atuação marca um novo momento das promessas de Deus no mundo. A atuação no ministério de Jesus, a atuação no ministério dos apóstolos, o ministério de Pedro e o ministério de Paulo. Tudo bem? A atuação no ministério da igreja. A igreja se tornou objeto de cuidado e da atenção do Espírito Santo. O Espírito Santo e o pecado, o Espírito Santo e o crente, o Espírito Santo e o arrebatamento, tá, pessoal? Então, daí, basicamente, nós encerramos o capítulo 5, e tem a pergunta aqui. O Espírito Santo sempre atuou sobre o homem. As Escrituras evidenciam sua dinâmica atuação. Essa visão fortalece a nossa fé. Como isso afeta a nossa formação de chegar à história, na história, o agir dele. Interessante, né? Tudo bem, pessoal? Fique com Deus. Foi mais uma amostra para vocês dos tópicos e subtópicos. Então, aí, o que vocês não entenderam, vocês me comunicam para que nós possamos auxiliar vocês na compreensão dessa pessoa bendita, o Espírito Santo, tá bom? Deus abençoe a todos, fique com Deus e até mais.